Bate-papo, a alma desperta entre um amém e uma risada. Aqui a fé é compartilhada. Reza e resenha, fé que conecta. Bate-papo, a alma desperta entre um amém e uma risada. Aqui a fé é compartilhada. É conversa boa, é reflexão, é Deus presente no coração. Tema profundo, mais leve do bem. Vem com a gente, você também. Reza e resenha, pode chegar. Tem palavra viva pra te inspirar. Se é fé com verdade e alegria. Reza e resenha todo dia. Reza e resenha, fé que vira conversa. Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Reza e Resenha. E hoje a gente vai falar de um tema muito bacana. Vamos falar sobre o Ano Jubilar Franciscano. Claro, a gente teria que ter a presença ilustre dos nossos irmãos freis aqui. Hoje o Frei João Miguel veio lá de Rodeio, cidade próxima aqui, onde tem uma devoção forte lá, franciscana, uma religiosidade bastante forte. E mais 2 freis convidados que fazem parte lá do noviciado. Frei João, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo aceite, pelo sim, quando enviei o convite ao senhor. Fico muito feliz. Tenho um carinho especial por Rodeio, o senhor sabe bem disso. Minha família é de lá. Cidade que eu gosto demais, amo. Se eu pudesse escolher uma cidade para morar, ia morar para Rodeio. Bem badalado, bem agitado, uma cidade bem movimentada. Frei, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado, então, Gilson. Obrigado a todos da equipe. Agradeço também aos freis, né, Frei, que se dispuseram, né, a estarem aqui com a gente. E a gente pensou em trazê-los porque, já que o tema é bastante pertinente, né, à nossa vida, à nossa caminhada, então nada melhor do que reforçar aí o grupo, né, a equipe. Antes era só apenas um, né, então a gente conseguiu 3. Então estamos aí. E desde já, muito obrigado, então, pelo convite, pela confiança, também pelo carinho para conosco. Frei, muito obrigado pelo aceite de vir junto com o Frei João até Jaraguá, no nosso programa de hoje. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, a gente agradece, né? Ele fez o convite pra gente e quando nós nos propusemos a vir aqui, né? A gente entrou em um certo consenso e também achamos que seria até uma ideia muito boa, assim, né? Também um pouco para propagação do carisma e evangelização e, sobretudo, como você falou, em agregação a esse tema do Ano Jubilar Franciscano, né? Mas nós estamos aqui e agradecemos também pelo convite. Obrigado. Frei Emerson, obrigado também por ter vindo. Seja Agradeço. bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite. Vamos participar desse Jubileu Franciscano. De compartilhar o nosso carisma. É isso aí. Então, vamos lá. Frei João Miguel. Conta um pouquinho pra gente quem é o Frei João. Pois bem, Gilson, eu sou João Miguel, né, Silva da Cruz, eu sou natural do Paraná, a Diocese de Palmas e Francisco Beltrão, lá do sudoeste do Paraná. Mas há muitos anos, desde que eu comecei a minha caminhada, isso no início na década de 90, já tem tempo, né? Eu fui ficando fora, assim, do Paraná, né? Minha formação, na verdade, eu comecei próxima, eu diria assim, de onde nós estamos, foi em Tuporanga, né, em Santa Catarina, né? Ainda era o ensino fundamental. Eu comecei por ali, fazendo, na verdade eu já tinha, mas os frades pediram que eu repetisse a 8ª série, naquele tempo a gente dizia 8ª série. Aí depois, então, eu fui para Agudos, né, noroeste de São Paulo, lá eu fiz o ensino médio, e aí fui para Guaratinguetá, sempre ali por São Paulo, né, Guaratinguetá, fiquei lá 1 ano e vim para Rodeio. Então eu vim para Rodeio fazer o meu noviciado. Isso foi em 96, né? 96. Vim fazer o meu noviciado. Então ali eu fiquei 1 ano, fiz um ano de noviciado. Depois eu fui então para um bairro de Campo Largo chamado Rondinha, próximo a Curitiba. Lá então a gente fez a filosofia. O convento, o instituto,
ainda era interno, né? Quer dizer, a filosofia era interna. Ficava no Instituto Filosófico São Boaventura, ali de Campo Largo, né? E lá eu fiquei 3 anos e depois fui para Petrópolis e segui a caminhada, né? Fiz teologia e etc, né? E vai para lá, vai para cá, depois então veio o diaconato, veio a profissão solene, o diaconato, e veio então a ordenação sacerdotal e a gente ficou, né, circulando até os nossos dias, para não alongar muito a conversa, né? A gente passou por muitos lugares já, né? Ficando 3 anos, ficando 4 anos, né? Ultimamente eu estou em rodeio já há 5 anos. E estou trabalhando ali como pároco, né? À frente da paróquia. Ajudo também na formação, estamos ali juntos, né? Com os confrades. A gente presta esse serviço também na parte formativa. Somos em poucos, né? E cada vez mais está diminuindo o nosso grupo. Então, isso é uma questão normal, assim, eu diria, até hoje, né? No Brasil e no mundo, né? Não é só conosco, franciscanos. A diminuição, por exemplo, né? De frades. Então a gente se ajuda, né? Nos ajudamos e fazemos de tudo um pouco lá, né? Também nos ajudam na paróquia, eles vão às comunidades, ali na matriz, para lá e para cá, né? Estamos sempre nos ajudando, eu diria, né? Então, Tá certo. é isso. E como é que surgiu a vocação religiosa para o senhor? Em que momento o senhor identificou e falou, acho que eu vou ser frei? Então, eu tive opções, né? No mínimo 3 congregações, não é? Porque ali na minha região, então, até hoje tem os franciscanos, os deonianos, né? E também os diocesanos. Então, eu tive a oportunidade de conhecer os 3 seminários, né? E fiz a opção em ser franciscano. Eu acredito que isso já estava, como diz outro, inscrito em algum lugar, não é? Que eu deveria ser frade franciscano. Eu fui, né? Tive a oportunidade, então, de conhecer o seminário diocesano, em Palmas, né? Ali em Paraná. E depois fui conhecer, então, do Sagrado Coração de Jesus, ali em Francisco Beltrão. E depois vim até Ituporanga, né, para conhecer o seminário franciscano. E tinha um grupo grande de colegas, né, de amigos, e nós conversando um com o outro, você vai para onde? Você vai para outro, né? Para onde você vai? Eu acho que eu vou para a diocese. Não, eu vou lá para o Sagrado Coração. Eu vou para os franciscanos. Então, a maioria do grupo foi para Ituporanga. Né? Viemos para Ituporanga e viemos fazer o estágio, né, e tal. Eu já estava um pouco avançado o tempo, isso era no final do ano, aí fomos praticamente todos aprovados para retornar no ano seguinte. E retornamos, né? Fizemos o nosso estágio ali em dezembro, se eu não me engano, por aí, início de dezembro. Em fevereiro já estávamos de volta ali no seminário. Mas todos nós tínhamos já uma caminhada, né, de comunidade, era coroinha, né, já fazia parte, né, de toda uma presença assim, muito atuante, eu diria, na realidade da paróquia. A minha paróquia era do Sagrado Coração de Jesus, né, os padres do Sagrado Coração de Jesus. Né? E tinha um padre belga, acho que os 2, né, o vigário, né? O vigário era belga, o pároco era belga. De vez em quando apareciam outros lá, né? Outros também, assim, que eram dali mesmo do Paraná. E a gente, mas nunca falaram se eu queria, né, ser da congregação deles. Não houve um convite direto assim. Olha, você escolhe, você veja o que é melhor para você. Tá bom. Então eu disse, eu vou amadurecer a minha ideia. Como eu disse, né, eu tive várias opções, né? E ali estavam também presente, que ainda era, na época, era um distrito, né? Onde tinha a paróquia, né, onde eu morava, onde eu nasci. Hoje chama-se um município, né? É Honório Serpa. Antes era município de Mangueirinha, né? Ali, próxima, na diocese de Palmas e Francisco Beltrão. Aí então eu tive essa oportunidade, fui e conversei com meu pai, né, perguntei o que ele achava, ele estava, você que escolhe, né, você que precisa escolher.
né? Ele não deu nenhuma, assim, uma dica. Nada. Não deu. Não, ele disse, você escolhe, porque ele era muito amigo do pároco, do padre, do frei, né, que na verdade era um frei, que morava em Mangueirinha, né? Na verdade, naquele tempo ainda não era paróquia franciscana. O padre era o frei, mas a paróquia não era. Aí depois, com o tempo, a província franciscana assumiu, né, essa paróquia. E eu acho que ele tinha que uma certa vontade, né, que eu ficasse lá na congregação do padre, né, do frei. Depois tinha outras paróquias ali também, né, tinha Pato Branco e tinha Chopinzinho, né, franciscana. Mas onde nós estávamos, a paróquia era do Sagrado Coração de Jesus. E o senhor gostou, daí foi para os franciscanos. Aí, de repente, vamos fazer estágio e etc. E o padre dali, né, nos ajudou, nos levou um grupo para a diocese, outro grupo lá para Beltrão, né, para o Sagrado Coração de Jesus, e nos trouxe também para Ituporã. Padre Frei Rogério, hoje já falecido, né, saudosa memória. Um grande amigo da gente, né? Então deu muito apoio, e ele incentivava e tal, né? E nas férias eu ia também ajudá-lo lá na paróquia. Eu ficava ali com eles, né? Ali na casa paroquial. A gente ia para as comunidades, distribuía o material, ele ia até lá em casa, às vezes eu estava lá de férias, né? Então, vamos junto, e ia com ele, né? Tava de Sempre férias, foi assim. de férias, mas não ficava de férias. Não, eu sempre Tava no serviço. procurei ajudar, né, na paróquia, porque aquela história de férias, né? Você fica lá e é melhor, acho que eu entendia que era melhor eu ficava um pouco lá com os pais, não é? E depois, principalmente nos finais de semana, né, na paróquia, ajudando sempre, né? A minha força era fui coroinha, depois fui acólito, né, etc. Dava a minha contribuição. E ajudava em tudo, no jardim, na casa, na limpeza, lá com eles, porque eu sou filho de agricultores e nunca soube ficar parado assim, né? Eu gosto de trabalhar e em todos o que vier, né, a gente agarra, né, com muita força. Claro, a gente tirava um tempinho para ir lá rever os amigos, jogar uma bola, né, e tal, ir para uma festa, né, um evento ou outro, mas eu queria também já estar investindo mais naquilo que dizia mais respeito já à minha vida, né? A gente se conhece, eu acho que faz uns 3, 4 anos mais ou menos que eu conheço o senhor. Tempo. E eu tô aqui imaginando o senhor de coroinha. Como é que era o senhor de coroinha? Sim. A gente Era muito bagunceiro ou era mais quietinho? Não, eu sempre fui muito tranquilo, assim. Sempre fui muito Porque agora não tem ninguém para comprovar a história. Né? Não, eu sempre fui muito tranquilo, assim, muito sossegado, né? Mesmo assim, em casa, assim, com a família, no seminário, né? Sempre fui de boa. E como coroinha, é claro, a gente tinha o grupo da gente, né? Tinha a garotada, é claro. A nossa brincadeira era diferente, né? Assim, como nos nossos dias, né? A gente acho que era mais, não é que levava mais a sério, a gente estava ali disponível, né? Estava disponível e você tinha uma certa obrigação já desde cedo em casa, né? A gente se comportava tanto como coroinha, depois como acólito, né? E vocês, Frei Mateus? O próprio. Não tem como esquecer, né? Agora, como eu falei, sobrinho novo, o nome de Mateus ficou gravado. E ano passado parece que eu tinha visto que Mateus foi o nome eleito o nome mais bonito assim do mundo. Acho que talvez, né? Começou, Frei. Não, tô brincando. Bom, a respeito da minha vocação, a minha vocação franciscana, eu acho que antes de eu conhecer os franciscanos propriamente como ordem, eu conheci a São Francisco e fiquei um bom tempo nele. É um tanto quanto curioso essa minha história, né? O meu pai, que ele é falecido, né? Ele faleceu por volta dos 2, 3 anos, mais ou menos. Ele tinha um filme que minha mãe gostava e ela falava que ele adorava, assim. Dava altas risadas, que era o Alto da Compadecida. E, coincidentemente, eu também, num dado momento, comecei a apreciar muito aquele filme. E quando eu era criança, eu acho que ele por volta dos meus 8, 9 anos mais ou menos de idade, um dado momento, o João Grilo ele fala assim que um santo que falava com os animais era São Francisco. E aí aquilo ficou encucado na minha cabeça, né? Nossa, mas será que de fato é capaz de uma pessoa ter conseguido falar com os animais?
E eu sempre fui uma criança que gostou muito de super-heróis e poderes, esse mundo de fantasia, né? Então eu fui averiguar isso, né? Fui tirar a prova pra ver se de fato era verdade. E não é que eu descobri que era mesmo. E a partir dali eu comecei a estudar praticamente a vida de São Francisco, sabe? Eu li um livro que a minha tia, ela é catequista, ela tem muitos livros assim, então eu fui conversei com ela sobre essa descoberta assim desse santo e peguei o livro com ela, né? O Irmão de Assis, se eu não me engano. E aí ele é de uma capa rosa, né, meio salmão. Ele é muito interessante. Ele tem umas 300 páginas assim, mas muito bom o livro, por sinal. Acho que foi o primeiro livro que eu li de São Francisco. E dali foi uma porta de entrada, sim, não necessariamente para a ordem franciscana, mas para outros santos, para essa quase que essa divulgação de santidade que Deus nos chama, sabe? Como eu falei, eu sempre fui gostei muito de super-heróis e afins. Então, quando eu era criança, depois que eu descobri São Francisco, eu fui quase que numa caça, assim, sabe? Nossa, e qual santo que tinha qual poder, qual santo que tinha isso, qual santo que fazia aquilo, santo milagreiro. Então, eu acho que assim foi contribuindo também para minha vida na igreja. E eu cresci sempre indo na igreja, graças aos meus avós, por parte de mãe, e pela minha própria mãe também, né? Uma família até que muito religiosa. E num certo tempo eu fui frequentando mais as missas e fazendo parte da equipe também. Acho que diferente do Frei João Miguel, eu acabei não sendo coroinha, nem acólito, né? Foi um desejo meu. E por algumas questões eu não consegui, mas eu comecei a fazer parte da equipe. Então eu era parte da acolhida, às vezes trabalhava nas festas, montar as barracas, né? Tudo assim que exigia esses trabalhos. Então eu estava sempre lá. E também por causa da feijoada que tinha, porque era sensacional aquela feijoada, nossa. Mas eu fui crescendo nesses costumes, né? E ali por volta de 2015, 2016 mais ou menos, quando eu fui numa feira vocacional lá na Diocese de Santo Amaro, foi quando eu descobri o estande dos franciscanos. E me apaixonei praticamente, é o que eu posso dizer, né. Gostei muito dessa espiritualidade, só que naquela época eu estava no ensino médio e eu estava namorando, né. Eu comentei com o Frei a respeito da minha situação e tudo mais, e ele não falou para mim terminar o relacionamento, né, muito pelo contrário, na verdade. Mas ele comentou sobre o ensino médio, que como o Frei comentou, tinha a possibilidade de dar continuidade num seminário menor que tinha o ensino médio, né. E eu estava estudando na escola estadual. Mas foi uma rápida passagem assim, sabe. Eh, Depois aquilo como que eu só peguei o contato do Frei e aquilo foi esfriando, beleza. Aí eu fui vivendo a vida, terminei os estudos, comecei a trabalhar, entrei em outro relacionamento, também não seguiu, e aí em um dado momento eu fui na feira vocacional novamente, 2022, e eu encontrei o mesmo Frei. Eu fui com uma camiseta de São Francisco que eu tenho, né, de Paz e Bem, e aí eu cheguei e comentei com ele ali eu já estava começando a pesquisar um pouco mais, né, sobre a ordem. E aí eu fui, me encontrei com ele, e aí ele falou eu falei pra ele: "Nossa, Frei, eu queria mais conhecer mais de perto, né, a espiritualidade, o carisma, a fraternidade de vocês, e eu gostaria de saber como que eu poderia fazer". Só que eu tô em dúvida, assim, porque eu tenho um amigo na empresa que ele quer seguir na vida religiosa, só que como camiliano, e aí a gente fica se zoando, né? Não, você vai ser franciscano, não, você vai ser camiliano. E aí eu fico meio assim, né? Não sei o que que eu deveria seguir, né? E aí ele falou assim: eu acho que você já veio preparado, veio com a camiseta de São Francisco. Eu acho que ali foi quase que essa isca para pegar o peixe, sabe? Então, a partir dali eu comecei a fazer aquele encontro vocacional que a gente tem, uma vez por mês numa fraternidade mais próxima, né? A minha mais próxima era ali no centro de São Paulo, no Largo de São Francisco. E quando eu descobri que Frei Galvão morou lá, o primeiro santo brasileiro da nossa ordem, da nossa província, eu falei, é pra lá que eu vou fazer os encontros, não tô nem aí. E fui a cada um mês, eu ia lá fazer esse encontro vocacional. Só que como eu trabalhava lá perto,
eu comecei a aumentar, então. Então, por exemplo, assim, no encontro mensal eu estava, mas eu ia por uns 2, 3 dias, às vezes dormia lá, né? Ia pro trabalho, voltava. Então eu comecei a ter uma participação um pouco maior na fraternidade, sabe? E esse espírito de fraternidade, ele foi, assim, me comovendo, sabe? Eu fui me sentindo de fato em casa, como a gente deve se sentir numa fraternidade, e foi alimentando, então, essa minha vontade de querer se tornar frade, né? Aí, a partir desse ponto, nós fizemos um estágio, eu e o Frei Emerson, né? A gente fez o estágio ali em Guaratinguetá, São Paulo também, perto de Aparecida do Norte, no Seminário do Postulantado. E foi muito bom pra mim, sabe? A gente ficou lá, acho que em torno de uns 5 dias, mais ou menos, né? Acho que uns 3, 5 dias. E aí, quando a gente voltou, aí foi por volta de setembro, outubro, mais ou menos, novembro, não lembro muito bem a data, o mês, mas isso em 2023. Em 2024, a gente já ingressaria no aspirantado, né? Que é onde o Frei falou lá em Tuporanga. Aham. E aí, quando a gente, depois desse estágio, né, o Frei convida a gente, faz algumas perguntas, um questionário. E aí, quando eu recebi a minha carta com aquela numeração, porque eu não sei se todo mundo sabe, eu tenho conhecimento, mas todo frade tem uma numeração de roupa, né? Porque dependendo da quantidade de roupa que a gente tem para não se perder, Aham. né? E é um número que ele fica assim a vida inteira. Então, ele só passa para outra pessoa aquele número quando a pessoa ela não segue mais na vida franciscana ou quando ela morre, né? E quando veio aquela carta assim com a minha numeração, nossa, eu fiquei muito feliz. Falei para minha mãe, fiquei gritando no carro, nossa, foi uma felicidade tremenda, né? E aí de fato a gente ingressou lá então em Tuporanga, ficou aqueles 10 meses, né? Considero um ano, mas uns 10 meses, mais ou menos, em Tuporanga. E desses 10 meses, 2 meses a gente faz de aprofundamento, de estágio, né? É o que a gente fala do Vinde e Vede. Aham. É uma experiência um pouco mais profunda numa pastoral, numa vida paroquial. Porque a vida seminarística, ela é bem regrada, assim, né? Você tem um horário para acordar, não diria para acordar, mas você tem um horário, por exemplo, da missa, né? Às 6h30. Então, alguns acordam 5h30, alguns acordam 6, varia o Alguns acordam importante. casados. Pois é, isso tem muito também. E então, e a partir dali, tem sempre um horário a ser cumprido e a ser realizado alguma atividade, né? Então, aí a gente tem a missa e na parte da manhã sempre, ou pelo menos a maior parte das etapas formativas, são os estudos, né? À tarde é mais voltada para o trabalho, né? Trabalhos manuais e, e momentos de oração ao longo do dia, né? E no aspirantado não foi diferente. Só que no estágio, nesse aprofundamento, eu fiz lá as minhas fases, a gente chama de faves, né? Foi lá em Concórdia. E aí, de fato, também tem um horário para você acordar e fazer as orações, mas ele é um pouco mais livre, assim, você imerge na vida paroquial, né? E eu acabei por ficar na catequese e foi, assim, para mim espetacular, né? Eu falei um pouco, partilhei um pouco dessa história minha, né? De como que eu fui tocado por esse chamado de Deus e para dar aquela resumida assim, né? Então, eu acho que assim, o mais importante é a gente saber. Hoje eu percebo isso, né? De que eu consigo olhar para trás e perceber, nossa, às vezes por causa desses gostos, por coisas tão pequenas, às vezes que a gente dá esse valor, né? São pequenas, assim, uma criança comum gosta disso, gosta daquilo. Uhum. E você vê quão grandioso é Deus que ele faz esse caminho para que a pessoa possa trilhar para se chegar mais perto dele, né? Então, assim, hoje eu consigo perceber isso na minha história, sabe? Que através dessa relação com o filme, através dessa relação com a fantasia, através dessa relação com aquele mundo que eu vivia, que eu estava voltado, Deus foi como que me pescou assim, sabe? E me incentivou. E claro que conforme você vai avançando, você vai amadurecendo, né, os seus pensamentos. Mas eu acho que o mais importante é a gente saber interpretar, sempre rezar para o Espírito Santo para que possa discernir e de fato seguir o que ele pede para ser seguido, né? O chamado. Legal. E você, Fernandes? Ah, sim. Como é que foi esse chamado pra ti? Ah, sim. Eu não tive uma vivência muito forte de igreja na minha infância e juventude. Eu fui batizado ali com os 4, 5 anos, né? Mas Uhum. minha família não tinha esse costume de ir na missa, nada do tipo. Eu
comecei a frequentar a igreja, mais depois dos meus 20 anos, ali quando eu conheci, lendo a Bíblia, né? Fui crescendo. E eu voltei para a igreja estudando a história da igreja, vendo patrística, aquele conteúdo mais assim, informativo. E foi aí que eu voltei de fato para a igreja. E São Francisco era um santo que eu, antes de voltar para a igreja católica, eu já te conhecia a vida dele. Era um santo que me chamava a atenção porque São Francisco está em todo lugar, né? A gente tem aqui o Isso é verdade. tem o Rio São Francisco, enfim, São Francisco em todo lugar, né? Então, ficava com essa curiosidade de saber quem é esse tal de São Francisco, né? Conhecia a história dele, todo aquele desapego, enfim. E essa questão mais, assim, de história, de arte, é algo que foi algo que me chama bastante atenção. E eu tinha um costume, que eu gosto bastante de fazer, que é visitar igrejas. Então, visitar igrejas, tirar umas fotos, conhecer a história daquela igreja. E como o Frei Mateus comentou, lá em São Paulo a gente tem o Largo São Francisco. É uma igreja histórica, tem mais de seus 300 anos lá. E um dia eu fui lá visitar, né? Conhecer um pouco da igreja. E tinha um cartaz, que era um cartaz que a gente chama do Francisap, que é o nosso WhatsApp vocacional. E lá tinha, né? Ah, quer ser franciscano, algo do tipo, né? E eu peguei aquele contato, né? Salvei ali, nem assim mais para salvar, né? Pegar uma pergunta ou outra. E um tempo depois veio esse questionamento vocacional, né? Aquela pergunta, né? Será que eu tenho vocação ou não? Foi aí que eu entrei em contato e dei seguimento na caminhada formativa. Aí fiz, como o Felipe Matheus comentou também, esse estágio de uns 4, 5 dias lá em Guaratinguetá, onde conheci mais a turma, a gente se aprofundou mais no carisma franciscano, conheci mais um pouco da grade formativa. E no fim do ano a gente foi aprovado, fomos juntos para Ituporanga. Tivemos por volta ali de 10 meses de aspirantado. Eu fiz meu estágio de 2 meses em Lages, Santa Catarina, lá no Planalto. Isso. É uma cidade também bem importante para os franciscanos, porque eles ajudaram praticamente a construir. Tem um frade bem famoso, até com fama de santidade, Frei Rogério, até falam que ele é como se fosse o apóstolo ali do Planalto catarinense, né? Então, essas questões históricas são algo que sempre me chamam muita atenção. Aí no ano seguinte, a gente foi lá para Guaratinguetá, fazer o nosso ano de postulantado, na terra do Frei Galvão, né? O primeiro santo brasileiro. A gente fez nossos estágios, conheceu, se aprofundou um pouco mais no carisma. E esse ano viemos para Rodeio, para nosso ano de... A gente fala, né? Que é esse ano de... Nosso ano de mais aprofundamento no noviciado. E aqui estamos, né? Conhecendo mais o carisma, aprofundando, né? E já pegaram gosto pela polenta em Rodeio ou não? Sim. Polenta acho que foi um prato que eu sempre gostei, assim, seja frito, nossa, amei polenta, sempre amo. Tudo a ver, ó. Rodeio com São Francisco tem tudo a ver. Tudo tá ligado. Frei, aproveitando, já que a gente tá falando do ano jubilar franciscano, né? E esse é o tema do nosso episódio de hoje. Conta pra gente o que exatamente a gente está vivendo nesse ano jubilar franciscano. Por que desse ano ser jubilar franciscano? Sim. Nós estamos numa sequência aí de vários jubileus, né, franciscanos, né, desde 2023. E 23, então nós tivemos ali, ó, o jubileu da nossa regra, da regra dos frades menores. Tivemos também a criação do presépio, né, comemorando 800 anos da regra, 800 anos do presépio, né, de São Francisco. O presépio que Francisco então inventou, criou, né, é uma invenção, uma criação de São Francisco, né, ele criou em Grécia, né, ali nas redondezas, nas cercanias ali de Assis. E depois, então, 24, nós tivemos os estigmas, né? Os estigmas de São Francisco. E segundo a história, São Francisco recebeu a sua própria carne nas mãos, no lado, né, nos pés, as chagas, né, os estigmas de São Francisco de Assis. Isso é comprovado segundo a história, né? E aí depois, então, em 25, nós celebramos o jubileu do Cântico das Criaturas, uma bela poesia, um belo cântico que São Francisco também compôs. Segundo, né, os biógrafos, São Francisco teria composto esse cântico aí faltando pouco tempo, né, para sua morte. E então ele compôs esse famoso cântico, que é uma bela poesia, né? O Cântico das Criaturas, onde São Francisco exalta, né, contempla, louva a Deus através das criaturas, né? Louvado seja meu Senhor, pelo irmão Sol, pela irmã Lua, pelo irmão Vento, pelo irmão Fogo, né? Pela irmã Água, pela irmã e Mãe Terra, né? Por aí vai. Vai longe, não é? Esse cântico. Então, os 800 anos, né, da composição do cântico. E culminando, então, com a história dos jubileus, esse ano, então, comemoramos
o ano da sua morte, né? O que nós chamamos de trânsitos, ou a Páscoa de São Francisco. Então, estamos comemorando, celebrando esse ano. Deu-se início, né, ali em Assis, no dia 10, né, do dia de janeiro. Então, a abertura que aconteceu através da família franciscana, os frades, né, as religiosas, os franciscanas se reuniram para dar esse início, então, né, a abertura do jubileu. Mas é claro que quem aprova tudo isso, quem dá, digamos, essa graça para se viver esse ano, dá o nome, então, de jubileu, é o Papa, né? Então, o Papa Leão, né, que criou, nos agraciou, digamos, com o ano da graça, o ano jubilar, então, da morte de São Francisco, né? Então, é os 800 anos da morte de São Francisco. E aí vamos encerrar, né, esse jubileu, essa série de jubileus, no dia 10 de janeiro do próximo ano, né, 2027. E aí nós vamos, então, fechar e concluir esses jubileus aí da história, eu diria, da vida, da família franciscana. E claro, depois certamente aí vem outros jubileus, né? Vai ser bem mais para frente, né? Assim, aí, claro, a gente espera, né? Reza também, mas vai chegar o seu tempo de Santa Clara, né? Mas por enquanto estamos com os jubileus de São Francisco, né? Os 800 anos. Claro, por que 800 anos? Porque, então, acabou culminando todos esses jubileus, né? Nesse ano, mas na igreja, né? Na igreja, a cada 25 anos, né? Então, tem o Papa denomina, né? Ou nomeia um determinado jubileu, né? Como nós tivemos ano passado, Sim. né? Ano passado tivemos o jubileu da igreja, Sim. da igreja como tal, no mundo inteiro. Então, esse ano, a igreja nos deu essa graça, né, de criar, não é, um jubileu franciscano, ou vários, como eu já disse, e aí vieram aí, antes do Papa, então, com o Papa Francisco, né, nos dando essa graça, então, dos jubileus, aproveitando, né, Papa Francisco, então, a igreja acho que soube viver muito bem esse tempo ali, aproveitando já a oportunidade dos jubileus, né, dos 800 anos, como eu já mencionei, né, da história aí dos 800 anos dos que eu já nomeei, dos jubileus aí que vieram, né, desde 2023. Então, chegando agora, nesse ano, para fechar com a morte de São Francisco, né, 800 anos da sua morte. Normalmente, que nem ano passado, que era o jubileu da igreja, que nem você falou, a cada 25 anos, até por coincidência a gente também comemorou aqui na nossa paróquia, que também a gente viveu 2 jubileus aqui, que era o de ouro da nossa comunidade, que é a fundação da comunidade, 50 anos, né? E 25 de paróquia, a gente até brincava aqui. Deu bem certinho, né? A gente comemora o nosso jubileu junto com o jubileu da igreja, então, né? Show, né? E aí a gente sabe que nesse tempo, quando acontece isso, tem momentos, tem um tempo de graça que tem indulgências, né? Nesse ano do jubileu franciscano a gente também alcança alguma graça dessa forma, alguma indulgência assim? Como é que seria nesse caso desse ano? Sim. Uma vez, então, que nos foi concedida essa graça, digamos assim, né, pela igreja ou pelo Papa, né? Então, da mesma forma, seja o jubileu da igreja, ou seja o jubileu franciscano, temos também a graça, não é? A graça da indulgência plenária. Então, tem umas questões, não é? Porque todo jubileu, no fundo, ele tem uma pedagogia, não é? É para aproximar mais, não é? Digamos assim, as pessoas, né? Os fiéis, né? As comunidades, aproximar mais os cristãos, aproximar mais os batizados, né? E ressaltar sempre ou exaltar algumas virtudes, né? Que são próprias nossas, dos cristãos, né? Ou dos batizados, podemos assim dizer, né? Sim. Sejam católicos, né? Ou cristãos, né? Enfim, estamos falando mais a respeito da igreja, né? Enquanto Igreja Católica Apostólica Romana, né? Aí a gente não entra no mérito, né, de outras igrejas mesmo, de outras denominações, não é? Que são igrejas que também têm todo esse cuidado, todo um trabalho, né, um empenho, com certeza, não é? Para
investe muito na questão da vida cristã, né? Mas a gente está falando, então, da Igreja Católica. Então, no caso da Igreja Católica, a orientação é a seguinte. Então, que se aproveite, não é? Ou que cada fiel, cada cristão, cada católico vá até a igreja, uma igreja franciscana, né? Seja uma igreja franciscana. Por exemplo, nós temos aqui na nossa região, acho que mais próxima, então, ali Rodeio. Ituporanga é um caso um pouco à parte, né? Porque Ituporanga é uma igreja paroquial, digamos assim, não é? Mas eu não posso dizer que lá também você não vai conseguir a graça. Vai conseguir a graça. Ou numa outra igreja, né? Você tem aquele desejo, está no seu coração, tem fé, acredita, reza, pede a intercessão, né, de São Francisco. Então, quem sou eu para dizer que não vai alcançar a graça? Mas, no fundo, já que estamos falando de franciscanismo, então a orientação é que se procure uma igreja franciscana, uma igreja, né, ou um santuário, né, franciscano, vá rezar, reza na intenção do Papa e participe da Eucaristia, né, procure a confissão também, né, confissão pessoal, reza na intenção, como já disse, né, do Papa. E aí, então, você vai alcançar a indulgência plenária que a gente chama, né? Você vai ser agraciado com a indulgência plenária. Sim. Quando o senhor fala igreja franciscana, o senhor se refere a uma igreja que é dedicada a São Francisco ou uma igreja que a igreja está sob a administração, vamos dizer assim, da congregação? Podemos dizer assim as duas coisas. Uhum. Por As exemplo, duas aqui em coisas. Jaraguá a gente tem uma paróquia, né, que a comunidade matriz é dedicada a São Francisco de Assis. Sim, Então, Sim. pode considerar que lá vai... sim. Eu não tenho dúvida de que Lá você em vai Rodeio- alcançar a graça. Lá em Rodeio já é um caso à parte, que além de ser São Francisco de Assis, é administrado pelos franciscanos. Sim, Então já junta as duas, né? Exato. Mas nós não somos dono da graça, né? Não. Vamos dizer assim, nós enquanto então franciscanos, e a igreja sabiamente, né? Então ela se reserva, digamos, não reserva apenas aos franciscanos, né? Aos frades, conseguir esse estado de graça, né? Eu diria que quem vai lá, eu vejo às vezes ali na nossa igreja, padres, não é? Fiéis de vários lugares, né? Que vêm ali rezar, que pedem para serem atendidos em confissão, né? E participam vêm à missa, rezam com certeza, né? Assim, na intenção do Papa. Então é que a gente vê no dia a dia, né? Mas eu acredito que nós não podemos fechar as portas enquanto a igreja a igreja está no mundo inteiro. Então vai lá e faz tudo isso que a gente falou, né, enquanto cristão, enquanto católico, né? Eu acredito que vai alcançar também a graça, né, da indulgência plenária, né? Agora, é claro que a gente começa falando assim, não, porque os franciscanos, porque para ficar um pouco, talvez, mais ali no que nós estamos celebrando, no que estamos vivendo. Mas, como eu disse, nós não somos donos da graça, não é? Nem tampouco podemos dizer que apenas quem vai nas nossas igrejas ou que vem até os franciscanos, né, vai receber a graça. Ou seja, esse jubileu não é reservado questão só de aos fé. franciscanos. Claro, com certeza. Não, eu pergunto... Francisco é do mundo, né? Eu diria assim, é da igreja e é do mundo, né? Do mundo inteiro. Então nós não podemos dizer assim, só dos franciscanos. Só nosso. Não dá. Eu pergunto porque com certeza quem está assistindo vai depois se perguntar, mas será que eu tenho que ir numa paróquia que é franciscana por ser uma administração franciscana? Sim. Que nem eu citei a nossa aqui, que é diocesana, mas é de São Francisco de Assis. Sim. Aí a pessoa consegue esclarecer, não, posso ir lá também que... Então eu diria até, procure, não é assim, se tem a oportunidade de ir a uma igreja administrada pelos franciscanos, ou que tem o padroeiro São Francisco, né? Procure e vai. Mas se não tem, né? Porque às vezes é difícil fazer toda uma viagem, se deslocar, etc. Então vai na sua igreja, né? E faz isso que a gente já orientou, não é? Então é bem simples, não é? Procura então participar da Eucaristia, né? Pede para ser atendido em confissão, reza na intenção do Papa e na fé da igreja, né? Tá certo, é isso aí. Então, já que a gente comemora nesse ano os 800 anos vamos dizer, da Páscoa de São Francisco, Isso.
Quem foi São Francisco? Já que o nosso Frei Mateus gosta tanto da história, quem foi São Francisco? Conta pra gente um pouquinho da história dele, quem era São Francisco, em que momento se deu a conversão dele. Bom, São Francisco, ele nasceu ali por volta de 1181, 82 mais ou menos, né? Não tem uma data exata, mas ele já cresceu nos nobres costumes de se apegar à cavalaria, né? Curiosamente, era um ato heróico de se viver também naquele tempo, né, da Idade Média. Então ele foi crescendo nesses costumes e nutrindo esse desejo de ser cavaleiro, de lutar pela sua pátria, né? E o mais interessante é que São Francisco, tal como eu assemelhei até um tanto quanto a minha vida, né? Quando ele foi crescendo nesses costumes, de um certo modo ele tinha muita participação da sua mãe, que era uma pessoa bem devota, assim, bem piedosa também da igreja, né? E também foram encarregados de inserir ele naquele meio, naqueles costumes próprios da vida religiosa, né? Não religiosa como instituição ainda, mas da religião em si, né? Participar das missas e afins. Mas em contraponto, ainda crescia esse desejo de ser cavaleiro, né? E quando a gente assiste filmes, lê um pouco nas fontes, lê alguns livros a respeito da vida de São Francisco, a gente vai ter alguns pontos que falam sobre a conversão dele. Não tem um ponto específico que foi a conversão dele, mas talvez tenha tido um pontapé, um chamamento inicial. Mas a gente não pode colocar como se fosse aqui de fato, ou um só. Foram diversas conversões que ele teve, né? E eu acredito que se ele mesmo estivesse pronto para contar, ele mesmo ia falar assim, não, eu não me converti totalmente, né? Todos os dias que a gente acorda e vai para a batalha, e a gente reza, e a gente enfrenta o que tem que ser enfrentado, é uma conversão nova, né? Então ele já tinha essa noção de que ele mesmo não estava pronto. Mas antes dele tomar esse caminho da vida religiosa, quando ele decidiu partir para as batalhas, ir em guerra e se tornar cavaleiro, um dado momento ele caiu doente, né, em enfermidade. E aí o pai foi e retirou-o da prisão. E ele ainda nutrindo essa mesma esperança de se tornar cavaleiro, um certo dia, quando ele vai mais uma vez para a batalha, ele ouve uma voz falar, Francisco, a quem vale mais, o senhor ou o servo? E aí ele responde, o senhor. Então por que deixas as coisas para servir o servo? E aquilo foi quase que um choque assim para ele, né? E então o espírito toca ele e pede para ele voltar. E aí ele volta então para a cidade e lá ia ser explicado, ele ia discernir o que deveria fazer. Como eu falei, a gente não pode dar um tempo assim, não pode falar assim, foi aqui a conversão dele. Esse foi um ponto assim quase que grandioso. Mas antes disso, teve um certo momento que o pai dele era vendedor de tecidos, né, Pietro Bernardoni. E como comerciante, estava sempre fora, ia para a França muitas vezes. E um fato curioso é isso. Francisco, ele quando nasceu se chamava Giovanni. Só que pelo fato de o pai dele fazer muitas visitas à França e gostar muito da língua francesa, então apelidou de Francisco. E por isso que foi divulgado como Francisco no mundo inteiro, né? Até porque nos momentos de exaltação ele cantava em francês, não falava só italiano, né? Mas cantava em alguns momentos em francês. E, enfim, quando ele estava nessa loja de comércio de roupas com seu pai, chega um pedinte e pede uma esmola, pelo amor de Deus. E ele, muito atarefado com o trabalho, não tem esmola, não, sai daqui, que não sei o quê. E aí, quando o moço se retira, ele pensa assim, nossa, se alguém tivesse me pedido algo em nome do rei, eu daria. E o que eu fiz com esse homem que pediu em nome de Deus? Eu não acolhi, eu não entreguei. Então, a partir dali, você já começa a ter um pouco dessa noção de que São Francisco, ele não é pintado como uma pessoa que, por vezes, antes da sua conversão ou na sua adolescência, é uma pessoa totalmente ruim, depois se converte, vira o maior santo, mas também não foi como, por exemplo, Santo Antônio, que desde a sua infância já consagrou a sua virgindade, a castidade a Deus e seguiu nesse caminho, né? Então, assim,
você consegue perceber alguns traços de certa jucundidade, de certa gozação dele de fato, né, com as coisas de Deus, mas também com as coisas do mundo, porque pelo fato de ser cavaleiro, tem tudo aquilo, honra, título, Sim. sabe? Dinheiro. E era um homem que frequentava as festas, saía com os amigos, pagava bebidas, né? Era aquela pessoa que era rica, tinha dinheiro, mas não era avarenta, era como que pródigo assim, né? Esbanjador. Então, a partir dali, a partir desses contatos, desses pequenos flashes, vamos dizer assim, com Deus, foi tocando e foi se deixando tocar, né? Por esse chamamento. E aí, um certo dia, quando ele decide vender algumas coisas, junta algumas roupas, alguns bens seus, e decide fazer uma venda, ele passa por uma igrejinha e se sente tocado a entrar nessa igreja de São Damião, que estava em ruínas. E aí, em um certo momento, ele entra e, numa certa contemplação, ele vê aquele crucifixo eh, bem comum entre os franciscanos, aquele crucifixo de São Damião, né? Uhum. E ele vê como que o Cristo ressuscitado falar com ele: Francisco, vai e restaura, vai e reforma a minha igreja. E aí, o que que ele pensa? De fato, essa igreja está em ruínas, ela precisa, né? E aquilo vai cultivando, vai matutando, sabe, no Uhum. pensamento dele. Tudo bem, ele vai, fica meditando naquilo, vende o que queria vender, vende o cavalo, vem voltando para aquela igrejinha de São Damião, que era administrada por um sacerdote, né? E com o dinheiro de todas as vendas que ele teve, ele queria dedicar ao sacerdote. E falando um pouco dessa sua conversão, né? Não, eu me senti tocado pelo Espírito Santo, eu quero fazer a vontade de Deus. E aí e quero doar esse dinheiro aqui para que seja reconstruído e tudo mais. E aí o sacerdote acolhe ele, acha muito interessante essa proposta dele, mas pelo fato dele saber quem que era o pai, um comerciante quase que renomado lá na cidade de Assis, ele não aceita, porque ele sabia que poderia trazer muitos problemas. E aí o Francisco, considerando esse dinheiro como areia, atira para longe, como se não fosse nada, essas moedas. Então dali vem todo esse processo de restauração das igrejas, né? Aí quando ele ouve o evangelho e decide seguir a Jesus Cristo, pobre e crucificado, principalmente, ele começa a esmolar pela cidade de Assis, pedindo dinheiro, acredito que nem dinheiro, para falar a verdade, mas as ferramentas que eram necessárias para a reconstrução daquela igreja, pedras, né, coisas que sobravam, talvez madeira, para fazer de fato uma reconstrução. Ele não tinha se tocado que a reconstrução que deveria ser feita, a reforma, era algo quase que espiritual e não diria estrutural, físico, né? Mas tudo bem, não tem problema. Ele foi seguindo naquilo. E aí, um dado momento, quando ele, ali por volta de 1206, se eu não me engano, 1204, na festa de São Matias, ele ouve, ali ele já está com um hábito de eremita, um cordão, um cajado, com sandálias, e ele ouve o evangelho, né? É, aquele evangelho que transmite a missionariedade, a vida apostólica que Jesus fala, né? Vai, não leveis nem ouro, nem prata, nem sacola, né? Nem mochila, nem duas túnicas. E aí ele pensa assim, é isso que eu quero de todo o meu coração, quero viver assim. E aí troca toda a sua vestimenta, porque a gente tem mais de conhecimento hoje, né? O Uhum. próprio hábito franciscano. Então, ele se despe das roupas de eremita e veste o hábito franciscano, e dali também faz alguns trabalhos de restauração em outras igrejas, né? Então, assim, é quase que uma vida inteira de conversão, sabe? É uma vida voltada sempre a Deus e nesses momentos de conversão e de restauração e de despojar de todos os seus bens, o pai dele vem atrás dele, persegue ele e todo mundo zomba ele, joga lama, joga pedrada, fala que ele tá louco, porque era uma pessoa de família rica, sabe? Uhum. E para fazer toda essa reviravolta de viver numa pobreza, causa espanto, né? Choca as É. pessoas. E então essa luta praticamente que com o pai também é bem conhecida, né, por muitas pessoas. Ele, um dado momento, antes, na verdade, de tomar a roupa de eremita, um dado momento, depois que ele atira para longe aquelas moedas,
cidade. E aí um dia ele chega diante do bispo e fala assim: não devo mais nada para o senhor, quase com essas palavras, né? Uhum. Mas não digo mais meu pai Pietro Bernardone, mas Pai nosso que estais no céu. E despe-se de toda a roupa, num sinal de que todas essas roupas, já que você valoriza mais as coisas do mundo do que as coisas do céu, então devolvo para você as coisas do mundo, sabe? E dali, o bispo vai, abraça ele num ato, ele fica nu diante de todas as pessoas na praça, e o bispo abraça ele. Então, de fato, vai trilhando esse caminho de santidade, de espiritualidade. E sempre rezando e pedindo a luz do Espírito Santo. Porque às vezes a gente tem aquela concepção, né, de que, eu me converti, eu sou convertido há 2 anos, 3 anos, e eu não sofro mais, eu faço jejum, eu rezo quase todo dia, né? E não é assim. A gente vê pela própria vida de São Francisco, ele sempre estava rezando, sempre estava chorando e perguntava diversas vezes: Senhor, o que queres que eu faça? E eu acho que é uma pergunta que a gente se faz, a gente principalmente que está iniciando na vida religiosa: Senhor, o que queres que eu faça? Porque às vezes a gente enfrenta tantas tribulações e pensa: nossa, mas será que às vezes a vida lá fora não seria mais fácil? Nossa, mas será que é isso mesmo? Será que está fazendo sentido? Então, eu acho que esse ato, essa atitude de São Francisco, né, de recolher-se, de meditar, de contemplar e conversar com Deus, o que queres que eu faça? Sopra no meu ouvido, fala comigo. É uma atitude que ela deve ter não só nos religiosos, mas em todo cristão, né, para que possa viver uma vocação mais fecunda, mais voltada para Deus mesmo, de fato. Uhum. Muito bacana a história de São Francisco. Muito bonito. Porque às vezes a gente conhece só um trecho, né? Sim. A maior parte que o pessoal conhece é brigou com o pai, tirou as roupas e seguiu. A parte que todo mundo conhece da história de São Francisco. Mas é importante a gente conhecer um pouco mais. Aqui a gente até tem um catequista na nossa paróquia, que um dia conversando com ele, ele falou: eu gosto de ensinar o pessoal da minha catequese sempre com história de santo. Cada vez é uma história de um santo diferente. Que bom. Isso atrai bastante, né? Assim como Claro, aconteceu com contigo, certeza, com que certeza. buscava ali os super-heróis, né? Isso ajuda Modo bastante a específico, assimilar né? as coisas, né? Claro. Mas e Frei Emerson, conta pra gente um pouquinho como é que é o carisma franciscano. Ah, sim. O que é o carisma? Explica. Porque às vezes as pessoas em casa vão pensar: carisma? Carisma. Mas o que é esse carisma franciscano? Assim, primeiro comentar que é interessante que o carisma franciscano, ele não é apenas para os frades. São Francisco, ele criou 3 ordens, né? Então, Olha só, não era fraco, hein? a primeira ordem, a ordem dos frades menores, que é o ramo masculino, né? Uhum. Dos frades. A segunda ordem, que é a ordem de Santa Clara, fundou com Santa Clara o ramo feminino dos franciscanos. E a terceira ordem, que hoje é a ordem franciscana secular, que é para os leigos, casados, solteiros. Então, desde o início, esse carisma franciscano ele abarca todas as pessoas, né? Não é algo resumido só para os religiosos. Olha. E é interessante que se a gente for pegar, resumir, é difícil, né? Mas o que seria o carisma franciscano, né? Eu acho que tem 2 pontos principais. Um deles é a simplicidade. Isso se traduz, acho que, através da pobreza. É aquilo do, não é o simplório, mas é aquilo, o simples no sentido de o essencial. Uhum. Isso eu achei algo que São Francisco deixava bem claro, tanto no modo de se vestir, né? O hábito. O hábito era uma veste simples dele, né? Era uma túnica, um capuz para proteger do calor, do frio e um cordão. Era algo simples. No modo de falar também, São Francisco dizia aos frades, né? Que eles deveriam usar palavras breves, porque Jesus, quando esteve na Terra, usou palavras breves, né? Então essa sobriedade também no falar, no vestir, enfim. Eu acho que isso é algo bem presente no carisma franciscano. E outra coisa que é logicamente essencial é o profundo amor a Deus, que era de onde vinha todo esse amor de São Francisco, todo esse vigor dele. É interessante, por exemplo, que a pobreza que São Francisco vivia era uma pobreza que vinha do próprio Senhor Jesus. A gente fala bastante do seguir o Cristo pobre e crucificado, que era o modelo de Jesus que São Francisco tinha. É muito interessante isso, que ele, por exemplo, ele geralmente ressaltava 3 pontos da vida da vida de Jesus Cristo, que era a encarnação, a cruz e a Eucaristia. E se a gente pensar bem, são 3 momentos da vida de Cristo que mostra a simplicidade, mostra a pobreza, o esvaziamento. Então, Jesus, sendo Deus, Criador de todas as coisas, ele se encarna. Ele assume a forma da criatura, de uma criança. Uhum. Ele sendo Deus, ele morre, passa por essa experiência, né, totalmente humana, tão humana. E ele sendo Deus Todo-Poderoso, ressuscitado, ele se apresenta a nós na humilde aparência de pão, como ele usa. Então, é interessante essa questão desse esvaziamento, essa pobreza que vem do próprio Senhor Jesus Cristo. Um pouco mais também sobre o carisma, né? São Francisco ele é muito conhecido também pela questão da ecologia.
Uhum. Acho que às vezes a gente até generaliza um pouco de São Francisco, o padroeiro dos animais, defensor da ecologia, e de fato ele é. Só que é muito mais profundo. Acho que esse talvez seja um dos equívocos que a gente comete, que é conhecer São Francisco dessa maneira superficial. Mas ele é um santo que a gente tem muitos escritos, orações, ofícios escritos por ele. É muita coisa, né? Sim, tem bastante escritos. E lá ele fala sobre sacerdócio, sobre os sacerdotes, fala sobre a Eucaristia, fala... É um santo, assim, muito completo. E isso acho que abarca todas as pessoas, né? E apesar de 800 anos aí da morte dele, é ainda muito atual, né? Sim, sim. A gente teve, por exemplo, o pontificado do Papa Francisco, abordou principalmente temas franciscanos. Então, a fraternidade é um tema muito caro para São Francisco, questão da ecologia. Uhum. Então, esses são temas que eu acho que são atuais, porque são temas atemporais, né? Acho que não era só para resolver um problema daquele tempo, Sim. mas ele é um tema que a gente tem que sempre que tá ali voltando. E uma característica bem destacada, como disse, é a pobreza, que é diferente da miséria, né? A gente tem que entender que são duas coisas diferentes. As pessoas confundem bastante isso, né? Sim. Ah, pobreza, a simplicidade, a humildade, o cara tem que estar andando descalço, com a roupa rasgada. Não, não é bem assim também. Sim, quando a gente fala da pobreza, é aquela pobreza evangélica que é assumida livremente. Então, São Francisco, como o Frei Mateus falou, que se despe das roupas e livremente quer viver de providência divina. Sim. Não é diferente de um problema, alguém, por exemplo, em situação de rua, aí já é um caso extremo, que ali não é esse tipo de pobreza que a gente fala, né? É a pobreza mais ali de coração, né? Como diz, é baseada na pobreza de Jesus, né? Jesus que humildemente, como diz a carta aos Filipenses, né? Fosse de divina condição, assumiu a condição de servo, né? Essa acho que ali é a essência dessa pobreza franciscana. E dá para falar mais algumas coisas? E eu acho que é isso. Acho que um carisma, como eu disse, é atemporal, porque são temas que a gente sempre tem que estar revisando, né? Sim. Eu acho que ensina muito pra gente hoje. Esse olhar que ele tinha, por exemplo, para a criação, ele é chamado de irmão de todas as criaturas, né? Porque ele via tudo como tudo era criação de Deus, então todos têm o mesmo Criador, todos são irmãos. Então era irmão Sol, era irmão Lua, era irmão Cotovio, irmão Lobo. E era isso. E não era uma veneração à criação, mas a Deus. Então, ele louvava a Deus pela criação, pelo sol que ilumina, pela água que mata a nossa sede, pelos animais, pelas flores que encantam. Então, eu acho que é isso, essa profundidade de um carisma que é atemporal, está aí 800 anos, né, encantando pessoas, né, e continua, Pois é. continua com a gente. Você até comentou, Frei, sobre as três Dimensões. que São Francisco fundou as três ordens, né? E a gente escuta bastante também falar dos freis capuchinhos. Qual que é a diferença da ordem dos frades menores com os capuchinhos? Explica pra gente como é que funciona dentro da congregação. Ah, sim. Dentro, eu digo isso porque aqui na nossa paróquia, agora temos um seminarista lá em Ponta Grossa. Quer ser capuchinho. Então, às vezes o pessoal fica nessa frei. Tem uns que acham que freis são todos da mesma ordem, né? Como é que é essa separação, essas diferenças entre as congregações? Assim, a gente tem a primeira ordem, a gente diz que ela tem 3 obediências. Então, é a OFM, a Ordem dos Frades Menores, a Ordem dos Frades Menores Conventuais e a Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. Essencialmente, todos temos a mesma raiz, São Francisco, mas ao longo da história foram ter alguma diferença de interpretação da regra, alguns achavam que deveriam ir mais para a missão, alguns achavam que deveriam vir mais do convento, e ao longo do tempo teve essa certa divisão nessas 3 obediências. Os menores, os conventuais e os capuchinhos. Essencialmente, somos todos hoje fazendo parte da família franciscana, né? Não tem uma divergência assim muito séria, né? São todos franciscanos, mas surge ao longo da história por essa questão da vivência da regra, né? Como vamos viver? Vamos viver mais no convento? Vamos viver mais na missão? E ao longo do tempo houve essa certa divisão. Aí hoje, né, a gente muda, a gente percebe pela diferença do hábito. A UFM, os menores, eles têm um hábito marrom, os conventuais já têm um hábito mais puxado para o cinza, para o preto. Os capuchinhos, eles têm um capuz maior, que ele é preso, ele é preso no hábito. É mais essa diferença, mas essencialmente somos todos franciscanos e todos faz parte da família de São Francisco. Temos também uma outra referência ali estão em Benedito Novo, né? E ali é do Dr. Pedrinho, né, que tem os da tocha, né, os frades da terceira ordem regular. Então o Frei falava do secular, né, do século que Francisco mencionava, né, do século do mundo, e os então religiosos também que fazem referência à terceira ordem regular, né? Inclusive tem uma paróquia ali
Benedito, né? Benedito Novo. Que é ali próximo, Tem lá o... pertinho de Rodeio. Isso, que são os da tocha, né? E ali me foge agora o nome, é em Doutor Pedrinho, que tem um bairro, como é que chama? Ali, me fugiu agora, onde eles têm a sede ali, né? Que tem também, Noviciado. tem o noviciado deles ali, né? Isso. Ou seja, tem... Quando eu me lembrar, eu... Não tem problema. Tem algumas opções, né? É. Bom, é interessante, que nem eu tava falando, as pessoas às vezes confundem, né? Pensam, e é bom saber como é que funciona essas... Não é bem divisão a palavra, né? Mas saber as diferenças, assim, né? De cada um e tal. E gostaria de explicar para o pessoal que também está assistindo como é que é essa... Porque aqui a gente, pelo menos aqui na nossa cidade, aqui em Jaraguá, a gente tem uma vivência bastante forte dos diocesanos, né? E depois dos diocesanos, uma outra presença mais marcante são os deonianos, que tem a sede da província aqui na cidade vizinha, em Corupá. Mas conta pra gente como é que é essa vivência religiosa, né? Uma comparação, assim, entre... até porque, de repente, vai saber quantos que estão assistindo em casa, daqui a pouco vão ingressar na ordem também, ficam curiosos para saber como é que é, querem viver essa vida religiosa franciscana, né? Porque tem... Por exemplo, os diocesanos têm o seminário e tal, mas eu sei que dentro das congregações religiosas tem uma diferença um pouquinho maior, né? E lá vocês têm o noviciado em Rodeio, né? Pois bem, o Frei falava ali do carisma franciscano, né? Então a gente poderia também falar do carisma, digamos, das outras Sim. congregações, não é? E aí a gente não é um campo nosso, né? Porque a gente não está em condições, não é? Mas poderia falar, por exemplo, do carisma aqui dos deonianos, né? Dos salesianos, Sim. não é? Como religiosos, não é? Entre tantos, né? E a mesma coisa também das religiosas, né? O carisma também são muitas. E só para completar também o que o Frei estava falando ali, existem muitas religiosas também que vivem a regra da ordem terceira, né? Que são as religiosas franciscanas, né? Franciscanas. Tem em São Francisco, então, essa referência, né? Enquanto a vida religiosa. Por exemplo, nós temos ali em Rodeio e aí para mais diversas partes de Santa Catarina e pelo mundo, as irmãs catequistas, né? Franciscanas. Seguem, né? Então, a ordem, a regra, né? de São Francisco, a regra da ordem. Seguem a regra da ordem terceira, né? E são muitas religiosas, né, no campo, assim, como referência, que vivem o carisma franciscano, né? Muitas religiosas, muitas congregações religiosas, né? Femininas. E como tem também algumas referências da vida religiosa também, né? Masculina, né? Ali de Rodeio eu cresci ouvindo falar das irmãs catequistas. Pronto. Sim, meu falecido nono trabalhou ali para elas, né? Meu pai também. Inclusive, eu quero aproveitar, viu, Nona Irma? Um beijo aí para a senhora que vai assistir depois, tá? Daqui uns dias eu vou passar lá para tomar um café com a senhora. E até ouvi falar esses dias, parece que estava voltando o convento ali para as irmãs também. Tinha dado um tempo que não estava tendo noviças ali. Sim, então, faz poucos dias, Acho que uma semana, mas... um pouco mais de uma semana, que elas retomaram, então, ali as irmãs, né, o noviciado. Isto é, estavam ali, né, algumas jovens fazendo o postulantado, né? Mas isso era lá no bairro, lá. Ali no 50, no 50. Ali no 50. E aí elas retomaram um tempo atrás, já aconteceu também, né? A gente tomou ciência, participou também. Um ano ali do noviciado delas, né? E no mesmo processo. Então começam ali fazendo postulantado, 1 ano, 2, ou 1 ano e pouco, e depois elas fazem o noviciado, ali em Rodeio. Na casa dos 5, como elas chamam, né? Onde segundo elas, tudo ali começou. Né? Uma das primeiras cofundadoras ou fundadoras, junto com o Frei, né? Fundaram então a congregação. E foi ali nessa casa, então, né? A famosa Casa do Sino, Rodeio 50. E essa casa, então, está abrigando as formandas, agora tanto no postulantado, aspirantado, postulantado e o noviciado. No centro, então, é mais reservado às irmãs também, né? Para, digamos, do cuidado, da saúde, né? Tem muitas irmãs que já passaram, né? Pelo mundo,
fizeram a parte delas, né, no trabalho e missão e etc. E hoje retornaram ali para ter eu diria, um descanso, merecido cuidado, uma atenção, um carinho, né, que as irmãs proporcionam ali naquela casa, né, do centro. Que é Mas é aberto também, claro, tem irmãs que estão ali na ativa, são várias, né, também que fazem parte que estão à frente da congregação, estão ali também, moram ali no centro. E o centro é uma referência, né, de encontros, de eventos, de retiros, né, para toda a congregação das irmãs. Sim. Eu passei bastante tempo circulando ali por essa região quando era criança. Aí passeava volta e meia ali, né? Mas não deu certo de ser padre. Nem freio, não Chegou foi a conhecer os franciscanos na sua adolescência? Ali, Não, eu não infância? posso mais agora. Não, na sua Não, infância, também não. adolescência. Meu pai foi convidado, não lembro o nome do frei agora, mas foi pro meu nono e falou: por que não manda esse rapaz pra lá pra eu estudar pra ser padre? Não, tem que trabalhar, não pode ir. Falei, por um lado foi bom, senão não tava aqui, né? Pois é. Também não sei se ia dar certo. Meu pai, desculpa, viu, mas alguma coisa. É uma questão, se fosse para ser, como diz, você Tinha se endireitado, seria, talvez. né? Com certeza. Os frades teriam dar jeito, mas E eu não jeito. dá um jeito. Eu acho bastante interessante, assim, quando a gente fala sobre as congregações, sobre a diferença entre o que é o diocesano e das ordens religiosas, porque as pessoas não têm muita ideia, né? E nem só o jovem que está pensando em entrar para o seminário, está na dúvida, né? Mas também não tem ideia da diferença, como é que é a vida, né? Mas desculpa, gente, talvez retomando ali o que você perguntava, né, do carisma das outras congregações, depois se você quiser falar também, né? Então, cada, digamos assim, congregação tem o seu carisma em razão do seu fundador ou da sua fundadora, né? São Francisco, isso que o Frei falava, né? Ele elencou, partilhou as referências, digamos, em razão de São Francisco, né? Então, o carisma franciscano. Aí vem lá os salesianos, né? Dom Bosco, vem né, aí do Sagrado Coração de Jesus, não é? Etc., deonianos, e toda a caminhada, a história, entre tantos, né? E isso vem lá do fundador, né? O fundador, então, de repente, tem alguém que começou cuidando de, não sei, mais dos jovens, né? Outro mais da missão, né? Outro mais, não sei, da igreja e por aí vai, né? Eu acho que, como você mencionou os diocesanos, né? Talvez uma das maiores diferenças. Muitas pessoas perguntam, para falar a verdade, né? Todo frei é padre, todo frei como que funciona, né? A diferença entre um frei padre e um frei que não é ordenado, ou a diferença entre um padre diocesano e um frei padre. E, primeiramente, a diferença entre um frei ordenado e um não ordenado é simplesmente o que a gente já propriamente fala, né? A ordenação. A ordenação diaconal e depois a ordenação presbiteral. Os irmãos que não são ordenados, os irmãos leigos, eles são voltados, antigamente isso era muito mais comum. Hoje acontece também, só que em outras áreas de trabalho, mas antigamente era mais voltado a alguns trabalhos manuais, tais como sapateiro, padeiro, isso tudo próprio num convento. Hoje também pode ser em alguns trabalhos, algumas atividades, por exemplo, formador, musicista, né? Trabalhos que se atualizam com o tempo, né? E já os frades que são ordenados, eles ficam voltados mais a essa questão de uma paróquia, né? De uma missionariedade voltada com o povo também, mas que exige certos sacramentos que o sacerdote ele consegue administrar. Entre a diferença entre o sacerdote, que é diocesano, e o frei, que é ordenado, em si não teria muitas diferenças, né? Seria mais na parte religiosa mesmo, porque, pelo que eu sei, né, não tenho total certeza, mas pelo que eu sei, aquele que é diocesano, ele tem aquele voto de obediência ao bispo, parece, e é celibatário. Já quem é religioso, ele está abaixo, pelo menos nós franciscanos, estamos abaixo da regra, como o próprio São Francisco diz, né? A regra e a vida do frade menor é esta: observar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo em pobreza, obediência e castidade, né? Os conselhos evangélicos. E então, por exemplo, tem toda essa dimensão da pobreza, da obediência e da castidade, né? Não é somente a parte celibatária, mas em acréscimo também essa vida, eu acho que uma coisa muito clara, talvez, seria essa vida em fraternidade, né?
pelo menos para mim é o que fica mais claro, né? Digamos assim, entre os diocesanos e os frades, né? É a vida em fraternidade. É você estar sempre ali com os frades participando de uma refeição. Claro que nada impede que um diocesano participe, né? Acontece Mas também. isso. Três. Mas pelo menos os que eu conheci, assim, tinha essa vida um pouco mais voltada ao povo de fato, mas não convivia numa fraternidade em si, né? E então, assim, agora em relação à administração dos sacramentos, É a mesma isso. coisa. Até, por exemplo, para os religiosos, além do bispo diocesano, tem também o superior provincial, né? Uhum, sim, Então claro. tem essa questão. Não sei. Nós que nem- devemos obediência, né, ao superior. superior, né, enquanto da congregação, da ordem, e também ao bispo, né, enquanto local, sendo No sacerdote. caso de vocês ali de rodeio, Dom Adalberto, né? O senhor experimentou um pouquinho aí já como é que é ser bispo, né? Fizemos um ensaio, né? Viu o ensaio? Eu brinco, né? A gente fez um ensaio. Deu uns quase 10 meses, né? Então, na ausência do titular, não é? E a gente fazia parte do colégio de consultores e tal, né? Então, a gente coube a mim essa tarefa de ficar, né, durante o tempo, né, em que a igreja nomeasse um outro bispo, né, um titular, ali para a Diocese de Rio do Sul. Será que não colocaram o senhor lá para fazer um test drive, de repente, meio Só- logo aí vem Só uma nomeação? passadinha na Eu costumo dizer, né? Então, Não tiraram o dica assim para ver o tamanho da mitra já? tem alguns, né? Alguns que exercem essa função, exerceram, e eu diria que tiveram a sorte, né? De ficar depois bispo. Mas não é meu caso, né? Não ainda, né? Eu acredito que, assim, a gente prestou aquele serviço, né? Como já foi dito, etc. E eu penso, eu acho que um outro que estava ao meu lado, né? Teve a sorte de ser nomeado bispo, né? Que foi o Dom Samuel, que está lá em Manaus, né? Foi depois enviado para Manaus. Foi ordenado ali em rodeio, não? Foi ordenado em rodeio, sim, preparamos, né? Toda a ordenação dele, né? Caprichamos, né? Fizemos bonito. Os franciscanos não deixaram por menos, né? A preparação, né? Sim, graças a Deus. De vez em quando pipoca ali em rodeio um padre, um Então bispo, quer dizer né? que ali saiu meio perto. Então, Um frade, né? Foi de raspão, né? Qual que é a diferença do frei e do frade? É a mesma. Só É me falar. questão de nome, título, né? Aham. Frade talvez mais seria, eu acho, mais no coletivo, assim, né? Os frades menores, o frei, Entendi. né? Mas assim, individual. E Mas vou- eu posso deixar um frade tal, né? fulano? Mas não é muito comum, então é mais no sentido do coletivo. E voltando ali, o senhor gostou do tempo dessa experiência de quase bispo? Sim, eu não posso negar, não é que valeu muito a pena. É trabalhoso também. Valeu muito a pena, eu diria, foi mais um trabalho bastante que, por graça de Deus, eu diria, né, a gente levou adiante, mas foi mais uma tarefa, né, mais uma tarefa, eu continuei sendo pároco na época, tanto é que o provincial, quando eu falei, eu disse, olha, estão querendo que eu assuma aqui como administrador diocesano. Ele disse, mas é sério? Sim, é sério, etc. né? Então ele disse, mas precisa continuar como pároco também. Tá. Então eu administrava, né, junto com tinha na época o padre, que era o coordenador pastoral, né, o padre Arnaldo, que com muita competência, então ficou ali junto do meu lado. Está em agronômica agora. Isso, estava lá do meu lado, sempre. Então, com ele, outros, o colégio também, né, de consultores, ali a gente, quer dizer, tinha o conselho, né, dos presbíteros e o colégio de consultores. O colégio de consultores mais relacionado à questão do bispo, né? Mas o conselho, né, dos presbíteros continuou. E juntos nós íamos trabalhando, né? Fomos fazendo, a gente dividia as tarefas, e etc, né? E graças a Deus deu certo. Subia, descia, né? Subia, descia muitas vezes a Rio do Sul, retornava ao rodeio, né? Pegava Passava aquele- praticamente todo final de semana em Rio do Sul, mas aí uns dias da semana. E foi eu diria, um tempo bastante trabalhoso, mas eu diria também bastante recebi muitas graças ali, né? Muitas graças e a gente pôde conhecer também um pouco mais a igreja, mais a questão, né, digamos, da CNBB, dos bispos e tal, né? E ver que eu pude ver também que a nossa igreja, né, o quanto ela realmente ela é forte assim, né? Fecunda
E, claro, nós sabemos que somos nós, a igreja, né? Todos nós, cristãos batizados, mas a gente pode participar também do colégio ali, né? Dos bispos. E há muita unidade, há muita fraternidade, né? Entre eles. E foi maravilhoso. Eu diria que a gente aprendeu, eu aprendi muito com eles, né? E tive muita ajuda, né? Dos bispos, né? Do estado, né? De todas as nossas 10 dioceses, né? A nossa estava vacante, que era aqui de Rio do Sul, e as demais, então, com os bispos, né? E todos ali firmes, mas claro que o próprio Dom Onésimo, né? Que foi transferido, então, para a Arquidiocese de Florianópolis, também me deu muita força, muito apoio, muita ajuda. Então, não faltou ajuda, não faltou apoio, incentivo, e graças a Deus a gente chegou, então, ao Então quer final dizer do trabalho. que se alguém levar o nome para o Papa Leão, então pode ficar tranquilo que a experiência foi boa. Já tá meio. É. Já tá preparado, fez um test drive aprovado. Eu diria que eu rezo, né, para que outros, né, assumam esse trabalho, né? Não porque a gente não tem condições ou o quê, né? Mas eu gostaria de continuar como frade menor. Eu até, no dia anterior da nomeação de Dom Adalberto para a Diocese de Rio do Sul, já fica o convite, Dom Adalberto. Caso o senhor tenha disponibilidade, pode vir para cá um dia, para Jaraguá, para a gente conversar, bater um papo. Sei que o senhor gosta da nossa região, aqui da nossa diocese, então fica o convite. Vou passar lá uma hora dessa e levar uma cartinha para o senhor também. Conversava com o Frei Claudino um dia antes da nomeação de Dom Adalberto, passei lá na paróquia de vocês, aí conversando ali com a Leila e com o Frei, sobre essa situação, que estava ainda sem um bispo nomeado, né? E ele ainda brincou e falou, não, quer saber? Eu vou ligar pro Papa e vou dizer para ele escolher logo esse bispo, então, depois. E aí, a gente brincou, fui embora no outro dia de manhã, 7 horas da manhã, vejo no meu celular aí, Dom Adalberto, nomeado bispo da diocese. Falei, ó, ligação do Frei funcionou. Rapidinho, hein? Funcionou rápido, foi bem rápido, né? E aí, piadas à parte, né? Sim. Próprias do Frei Claudino, né? Quem conhece sabe, né? Sim. Ele gosta dessas... bastante assim, jocoso, né? Bastante reservado também, mas ele tem um bom humor, né? Um bom humor. Ele foi Foi lá para Vila Velha, né? Espírito Santo está lá no nosso, a gente chama de convento, né? Da Penha, lá da Penha, na Nossa Senhora da Penha, Nossa Senhora das Alegrias. Essa é uma outra característica legal que tem, interessante que tem na vida religiosa. Por exemplo, o diocesano ele fica mais dentro da diocese, né? Mas aqui, próximo, geralmente são padres naturais da própria diocese, ficam nas paróquias da diocese. Já os religiosos têm essa dinâmica de ir mais longe, para fora do país, né? É uma certa itinerância, né, que a gente possui. Isso, de fato, como você comenta, o Francisco, ele também pedia isso, né? Para acabar não se apropriando de nada também, né? Essa forma de desapego, como o Frei Emerson tinha comentado há um tempo atrás, esse esvaziamento de si, para que não vá criando essa ligação, sabe? Não acomodar. Então ele batia um pouco nessa tecla, assim, desse desapegar-se e dessa itinerância. E é um modo próprio até do próprio Jesus Cristo falar, né? Ide e anunciai-vos. Então, isso também, de fato, é alguma coisa bem própria nossa, né? É claro que acho que os diocesanos também têm um certo tempo que às vezes fica numa paróquia, né? Faz quase que um rodízio que eles fazem. Mas a ideia é bem parecida, né? Isso, só que isso. é mais Mas na dentro da diocese, diocese, né? isso, né? Já os franciscanos... Em alguns casos acontece, que nem a diocese de Rio do Sul, foi o padre José Fausto foi para lá, né? O próprio Dom Adalberto saiu daqui para ir para lá, né? Tem vários padres Agora, hoje que estão servindo ali a diocese, né, de Rio do Sul, também, que vieram de outras paróquias, de Padre outras Paulinho, dioceses. Padre Paulinho foi para Presidente Nereu. Então tem algumas, tem, mas não é a regra, né? Sim. São menos. Aí fica ali a critério do bispo, né, de fazer as transferências, etc, né, ele que... É aquela questão de também se ajudarem, né? Claro. Às vezes uma diocese, não que... A gente sabe que padre sobrando não tem. Não. Em lugar nenhum, né? Mas às vezes uma diocese que tem um pouco... Consegue, né? Algum outro padre para ajudar uma outra diocese que está com falta de padre, às vezes. Isso é bonito de ver, né? Que mesmo que as dioceses, cada uma na sua, mas se entreajudam. Né? Inclusive aqui das nossas dioceses, aí, ou principalmente da diocese, da arquidiocese, né, de Florianópolis, os padres, os seminaristas que vão ajudar
na Bahia, Uhum. né? Ajudar diocese lá de... como é que era o nome da diocese de Frei Luís? De Barra, Bahia. Né? Então eles assumiram a diocese lá, né, para dar uma ajuda, um apoio. E tem as famosas igrejas, ajuda, né? As igrejas irmãs tem, seja no norte, seja, né, no nordeste, dioceses que ajudam, dão apoio, com presenças, né? Assim, seja missão mesmo. Então, as férias, por exemplo, os seminaristas têm as férias, e nas férias vão para outras dioceses, além fronteiras, né? Ajudar. Sim. Aqui na Diocese de Rio do Sul, a paróquia de Rodeio é administrada pela congregação franciscana, né? Sim. Ituporanga também. Poranga. É só as duas? Sim. O resto já é diocesano? Sim. Não, acho que Tem Salete religiosas tem também. religiosa. Temos Salete. várias, tinha várias 3 paróquias, né, administradas. Tinha 3 ali que eram os capuchinhos, né? Que agora entregaram para o Os diocese. capuchinhos saíram, né, então, esse ano, início do ano, tornaram as suas... Aqui em Santa Catarina tem mais alguma que é franciscana? Não, eu saiba não. Pro oeste, nada assim? Não. Desculpa, na presença? Sim, temos várias. Temos presença lá por exemplo, Xaxim, né? No oeste, exatamente. No oeste, Xaxim, Coronel Freitas, Concórdia. Um grande estado. Aí começa, nós temos lá desde o oeste, então, até o litoral. Depois temos aqui também aí Blumenau, né? Que é administrada pelos franciscanos, para Nossa Senhora Aparecida. Santuário, né? Santuário Nossa Senhora Aparecida. Temos lá Balneário Camboriú, na Santa Inês. Temos Florianópolis, né? Santo Antônio. Temos Santo Amaro, da Imperatriz, também. Bem forte, então, bem presente. Ainda temos, aí subindo a serra, daí temos, né, curitibanos e Lages temos uma presença também. Não mais enquanto paróquia, mas temos um convento lá que já é centenário também, né, onde estão lá os franciscanos e curitibanos, já é centenário também. Presença. Olha só, lá eu volta e meia apareço por lá. E a igreja mais antiga, né, então, se remete aqui a Rodeio, né, do estado aqui. E mesmo da nossa diocese também, né? Rodeio tem uma história muito bonita com a religiosidade, né? Tem. Acho muito bonito isso. Uma cidade tão grande, né? Sim. E tem uma carga, assim, religiosa muito, muito forte, né? Ali tudo, na verdade, com os imigrantes, né? Então, chegaram os frades e juntos fortaleceram a fé, não é? E a cultura, né? A religiosidade, e assim foi, né? Os frades sempre juntos, né? Com a comunidade. Até saíram de Rodeio, por exemplo, para fundar a Rua do Oeste, não é? Verdade. Entre outras regiões aí, cidades, né? Com a ajuda dos frades e das pessoas das comunidades. As irmãs também, sim, sempre presentes. E hoje também estão presentes em bastante lugares, né? Catequista, né? Sempre presente. Sempre uma comunidade, uma comunidade de irmãs catequistas, né? Que ajudavam na questão da catequese e na educação. Também são, né? Ajudaram muito. Ajudaram e ajudam também a comunidade, né? Sentir tanto na parte da espiritualidade como na educação. Assim, falando do legado de São Francisco Frei, ou Frades, agora que eu aprendi a diferença. Sim. O que a gente pode dizer que foi a maior contribuição franciscana para a igreja? Que a gente poderia dizer, não, isso aqui conta, isso aqui foi o maior legado de São Francisco para a igreja, de modo geral, foi isso aqui. O que a gente poderia sinalizar? Assim? A nível de mundo, assim, você fala? A igreja católica. A contribuição, com certeza, maior, não é bem... É São Francisco, né? Então, ele como já foi colocado, né? A sua pessoa, né? A figura, quem ele foi, não é? E depois, como foi colocado também a questão do carisma. Acho que o carisma nosso tem toda essa riqueza que a gente contribui, também coloca a serviço de toda a igreja, né? O carisma franciscano. E aí vem junto, então, Santa Clara, né? E os santos e santos franciscanos, né? Os francisclarianos, as santas, né? Que vieram também da Ordem de Santa Clara, os santos, né? Essa contribuição muito grande da presença realmente pelo mundo, não é? Frades que foram também mártires, não é? Foram martirizados em nome da fé. Eu acho que essa é a contribuição da firmeza da fé,
não é? Esse legado da missão, não é? Esse reconhecimento, que realmente, como já foi dito, né? De que Cristo é o centro sempre, não é? Da igreja, na igreja e na história, não é? Isso acho que é a contribuição, desde de São Francisco até os nossos dias, é a nossa presença, né? E a nossa participação. A gente nós não chegamos para competir, não é? Apenas queremos somar, contribuir, né? Seja onde for, seja no Brasil, seja na África, né? Seja em qualquer país do mundo, sempre os frades, né, chegaram para contribuir, né, com a missão da igreja, Sim. né? É. Por aí vai. Claro, com toda certeza, essa contribuição de São Francisco, essa presença dele, foi algo surreal, né? Eu acho que esse modo diferente, esse ponto de vista, é bem distinto de se ver a vida religiosa, principalmente, foi essa chave assim que virou, sabe, no mundo. Então, por exemplo, assim, você tem os próprios clérigos, né? Os padres, bispos da vida secular, e que viviam em suas casas com tudo do bom e do melhor. E era essa a reforma que eu comentei aquela Uhum. hora que ele queria que fizesse, né? Então, assim, ele, como o Frei Emerson comentou, vivia e queria sempre imitar o Cristo pobre e crucificado, o Cristo humilde. Então, essa era a reforma que era precisa ser feita, sabe? Trazer esse novo vigor, esse novo espírito de missionariedade, principalmente de testemunho, que é o que muitas vezes falta hoje, né? Para cativar as pessoas para a vida religiosa e até mesmo para a vida cristã, Uhum. né? É a falta muitas vezes dos nossos testemunhos. Então, assim, se pudesse, por exemplo, resumir, talvez em uma palavra, assim, somando com a humildade que o Frei comentou, eu acho que seria o despojamento, né? Esvaziamento de si. Porque você começa a perceber, nossa, de fato, Cristo, é, antes de se encarnar, lá no seio da Trindade, Criador de tudo, sabe? Rei divino, se humilha, ele vem no meio de nós, frágeis, humanos, se deixa abaixo da obediência do Pai para fazer a sua vontade, sabe? Então, você, às vezes é muito louco essa mística, sabe? Tentar entender isso, porque eu acho que quem em tamanho cargo, vamos colocar assim no nosso mundo de hoje, né? Tamanho cargo, tamanho emprego, serviço, qualquer coisa, título, quem que talvez hoje se humilharia, quem que sairia do seu cargo para fazer coisas pequenas, coisas menores, das quais já fizera antes ou das quais nunca se imaginaria fazendo, entende? Então, assim, essa misticidade, sabe? É uma coisa tão que vale a pena ser aprofundada e meditada. Então, assim, isso que fazia sentido para São Francisco, né? Aquele que era o dono de tudo quando veio, nossa, se encarnou numa manjedoura, não tinha lugar para ele na hospedaria, sabe? E às vezes os nossos padres, os bispos, naquela época, com tudo do bom, do melhor, com as melhores coisas, que testemunho que muitas vezes nós damos. É claro que não só pelo fato de que Cristo se encarnou e sendo pobre e sendo humilde, ele também era largado, né, relaxado, como você tinha comentado no começo. Não, São João Maria Vianney, ele tem até muito presente isso também, né, da congregação franciscana, né, e por mais que era diocesano, né, mas era um simpatizante. E para ele a batina era aquela batina surrada, né? Toda agora para Cristo era o melhor assim, sabe? Sim. Então, também tem essa dimensão que o próprio Francisco também traz isso, né? Para nossa vida, o simples, agora, quando for diante do altar, de preferência o melhor que a gente conseguir dar, com aquela consciência, né? Então, eu acho que, pelo menos do meu ponto de vista, essa foi uma contribuição muito grande de São Francisco, né? Além dessa presença como um alter Cristo, né? Um outro Cristo, foi esse despojamento, esse de fato viver o Evangelho como está ali. É isso que eu quero de todo o meu coração. Então, vivamos aqui como nosso Senhor Jesus Cristo pediu. Uma outra característica, acho importante também, da influência dos franciscanos foi a questão das missões. Que muitas vezes a gente lembra dos jesuítas, né, com razão, por conta das missões, mas os franciscanos eles também tiveram um papel muito importante nas missões, né? Então, já na época, a ordem franciscana ela cresceu muito rápido. Então, na época de São Francisco, já passavam os 3.000 frades. Esses frades foram enviados para a Alemanha, para a França, chegaram até o Marrocos.
E mais tarde, ali na época das navegações, foram os frades que chegaram no Brasil, chegaram no México, tipo, chegaram até o Japão, né? Uhum. Então, a primeira missa no Brasil também foi celebrada por um frade, né? Foi o Frei Henrique de Coimbra. Então, já desde o começo, os frades já estavam nesse papel missionário. Aí depois vai ter, logicamente, o São Maximiliano Maria Kolbe no Japão, e mais para tarde, chegando aqui mais no nosso tempo, né? Citar, por exemplo, o Brasil, a questão aqui do oeste catarinense, né, com os alemães. Então, acho que os franciscanos têm também esse papel importante da missionaridade, que eles tiveram ao redor do mundo, desde a época de São Francisco, né, e até hoje, né? Uhum. A gente continua fazendo as missões, algo que foi bem presente desde a origem ali com São Francisco, enviando seus frades para o mundo inteiro. Muitas vezes, chegando até o martírio, né, como foi o caso de Marrocos, mas eles iam ali querendo levar o evangelho, né, a toda parte. Agora você falou, Frei, dos alemães, e também tem que fazer menção aqui a um Frei muito querido lá da região, que o pessoal é muito devoto em rodeio, né? Frei Bruno, né? Que está se encaminhando o processo dele para canonização, né? Frei Bruno tem muitas histórias ali em Joaçaba, né? Inclusive tem uma estátua dele enorme lá em Joaçaba. Quem foi o Frei Bruno lá para esse povo de rodeio? Ele poderia falar um pouquinho? Ah, sim, com certeza o Frei Bruno fez toda a diferença, né, no seu tempo e continua fazendo também nos dias de hoje, né? Eu diria, enquanto frade ou franciscano, assim, né? Uhum. Mas muitos preferem usar a palavra padre, não é? O padre Bruno, outros já Sim. falam Frei Bruno, não é, etc. Mas é sempre o Frei Bruno, aquele que eh, andava com o povo, que caminhava com o povo, né, nas comunidades. Aí tem muitos relatos, não é, de que ele conseguia fazer assim a bilocação, né, estar em dois lugares ao mesmo tempo. As pessoas passavam por ele no caminho, de repente, de carroça ou o quê, né? E tal, quando chegava uma comunidade, ele estava lá, né? Coisa assim do gênero. Ninguém viu ele passar e etc, né? E das bênçãos também, né? Que ele fazia as orações aos animais, então o pessoal procurava, porque os animais estavam doentes, né? As pessoas também doentes naquele tempo, né? Era bem mais complicada a situação, né? Mesmo no campo da medicina, da saúde, né? Então o Frei Bruno foi e continua sendo uma grande referência ali. Muitos, os mais vividos, né, sempre estão falando e com muita devoção, eu diria. Muitos, assim, eu rezei para o Frei Bruno, né, eu pedi ao Frei Bruno. Quer dizer, é próprio, está no coração das pessoas. E nós continuamos fazendo ali uma novena, né, também uma celebração, sempre uma vez por mês, num lugar onde ele foi muito presente, né, ali no Diamante, conhecido, né, bem próximo ali a BR-470, e ele ali vivia por ali, dormia por ali, né, na comunidade, e ali ele passava com muita frequência, né, visitando as pessoas e tal, né. Não só ali eu diria, em todo o território aí, paroquial, que hoje nós dizemos, né, questão da paróquia. E claro, já era paróquia, né, porque ele foi pároco quase 20 anos, 19, aí chegando aos 20, foi pároco de rodeio, né? Pois é. E inclusive seus restos mortais estão ali em rodeio, né? Estão ali. E então é um frade que deixou todo um legado, mas eu diria, bastante, ele soube trabalhar a espiritualidade com essa questão do cuidado, né, para com a natureza, para com as pessoas. Então hoje ele continua sendo uma referência ali para a igreja e para a comunidade de rodeio. Não só de rodeio, né? Claro, Sim. como o senhor mencionou, para outros lugares por onde ele passou. Depois dali, então, ele foi para terminou os dias lá em Joaçaba, mas lá, acho que não me recordo agora com precisão, mas nem, não ficou 3 anos, se eu não me engano, né? Do seu tempo lá de vida, né? Mas passou um longo tempo também por Xaxim, passou um tempo pelo Rio Grande, né? Vários lugares assim. E ele, por onde ele passou, com certeza ele fez a Deixou uma diferença. marca. Uhum. E como é que é vocês que são mais jovens, né? Chegando ali ao noviciado em rodeio, por exemplo, e ter essa experiência de que ali passou um pároco que está se encaminhando para. Não sei se o jeito de falar é esse, né? Se encaminhando para ser santo, mas tem essa. O reconhecimento essa- da igreja, de ser um oficial, torná-lo oficial, né, como E santo. como o senhor mesmo falou que os restos mortais deles estão ali, como é que é sentir essa presença, assim, de ter um irmão
que pode ser santo daqui a qualquer momento, se torna santo e viveu ali, passou pelos corredores onde vocês passaram. Assim, é uma graça muito grande, né? Rodeio tem muita espiritualidade franciscana desde a origem, né? Então, ali a paróquia, com os franciscanos, a gente conversa com as pessoas, então, Frade de tal, era pároco aqui, era mestre de noviço. E o Frei Bruno, acho que é um destaque a mais, né? Porque ele está indo servo de Deus hoje, né? Caminho para beatificação e canonização. E é muito bom ter isso. E ele não foi só uma passagem, né? O Frei disse, ele ficou lá cerca de 19 anos, quase 20 anos. Hoje em dia é bem raro até de se Sim, ver alguém sim. ficar nessa função de pároco por tanto tempo. Né? Sim, os párocos Queria apenas fazer uma correção, né, quanto a essa questão, porque eu me empolguei, né, falando que os restos mortais deles estão ali. Na verdade, o túmulo dele está em Joaçaba, né, ele terminou os dias lá em Joaçaba. Mas para nós, né, nós temos alguma, assim, uma referência, né, dele ali, Rodeio, pelo tempo de vida, o tempo que ele passou, e para nós, então, se os restos mortais estão em Joaçaba, ou estivesse mesmo ali em Rodeio, não faria muito presença assim, tanta diferença. Claro, né? Então, acontece todo ano aquela romaria, né, penitencial em Joaçaba. Nós vamos, o pessoal do Xaxim, da parte da Serra também, vai muita gente. E aí começa na catedral e termina com a procissão, a caminhada, né, até o cemitério, né? Então, onde estaria lá o mas túmulo dele, né? Então, essa é a referência. Independente dos restos mortais, a presença Sim, dele claro. se sente ali igual, né? A gente até fez alguma brincadeira passando lá por Joaçaba, né, uma vez, de trazer, né, os restos que teria, né, lá, né, digamos assim, no cemitério para rodeio, né? Mas é uma brincadeira, quer dizer, não precisa tirá-lo de lá, não é? Nada. A gente precisa continuar, então, digamos, com esse legado, toda essa história aí o que ele construiu, dar continuidade aqui em Rodeio, assim como lá, Xaxim, por onde ele passou. Eu até hoje, se eu for lá na casa da minha, passar por rodeio, eu vou na casa da minha nona, seus 80 e todos os anos, ela fala, toda vez eu vou, ela fala, eu aprendi que quando o tempo tá meio fechado pra chuva, eu rezo pro Frei Bruno, o tempo já limpa. Toda vez, desde que eu era criança até hoje, ela sempre conta as histórias dele, né? Mas isso é verdade, pra gente que também já está mais tempo ali, eu caminhando e andando por ali, eu tenho a impressão que eu vou encontrá-lo, né? Ali por rodeio, ou mesmo em casa, né? No convento, ou andando pela rua, porque está no coração das pessoas, no coração e na mente, né? Das pessoas no dia a dia. O Bruno, ele era um padre muito pessoal. Então, ele era alguém que visitava as casas, buscando reconciliação, levando bênçãos. Então, você imagina, naquela época, eram paróquias, capelas extremamente distantes, não tinha carro, então era tudo a pé. Então, essa presença dele ficou muito firme por conta disso, né? Porque ele era alguém que visitava as casas, estava sempre andando, né? Então, de fato, ele continua ali presente, as pessoas pegam mais de idade, vão contar as histórias dele. É uma presença muito boa. Nós temos gente ali ainda que assim foram batizadas, né, por ele, né, algumas pessoas foram coroinhas deles, né, temos algumas pessoas. Então a referência continua. Fica, né, presente. E aproveitando também, que nem o senhor começou, a gente começou a conversa, o senhor falando dos jubileus, né, que começaram lá com o Papa Francisco. E o Papa Francisco escolheu esse nome não por acaso, né? O senhor acredita que o Papa Francisco ajudou a de repente, acender mais um pouco a religiosidade franciscana, essa procura, essa devoção franciscana? Sim, não tenho dúvida. Eu posso colocar também a minha experiência, né, depois dos confrades também, mas eu não tenho dúvida disso, não é? Que com o Papa Francisco houve assim um novo vigor, eu diria, né? Um novo vigor e o carisma também ficou mais, eu diria, mais forte, se fortaleceu mais, né? Porque nós tivemos, eu diria, uma grande graça de ter um Papa, né, que é formação e tal, jesuíta, né? E de repente, né, tem o nome de Francisco, e é aquelas referências, Francisco tal, Xavier, Francisco, né? Não, e aí ele mesmo deixou isso muito claro, né, em razão de Francisco, pela questão o arauto da paz, né, da paz e do bem, né, o santo que foi ao encontro, né, por exemplo, enquanto os próprios cristãos estavam fazendo guerra, né, lá com os muçulmanos, nas famosas cruzadas, né, junto ali com os reis, né, então os reis, né, enfim, no comando à frente, e de repente aparece um Francisco apresentando um outro modo, né, ou um jeito todo diferente, né, diferenciado,
e talvez mais profundo e sem dor, não é? Ou sem sofrimento, que seria através do diálogo, quando tem o famoso diálogo, né? Inclusive esse também foi recordado lá, não é? Ali dentro do questão do jubileu, né? De um dos jubileus ali, o diálogo que Francisco teve, né? Com o famoso sultão, um muçulmano, o chefe dos muçulmanos da época lá do Egito, né? Uhum. Então, e o Papa, ele deixou isso muito claro, né? Quando ele disse que ele estava recebendo os votos ali, crescendo e aumentando, né? O número de votos favoráveis, né? À eleição dele, né? O papado. Então, ele teria dito, inclusive um frade, né? Franciscano, que acabou falecendo, quer dizer, o frade, melhor dizendo, né? Um cardeal, Uhum. depois faleceu, Dom Cláudio Umes, né? Uhum. Que teria dito, quando vendo que ele estava recebendo muitos votos, então teria dito a ele, não, esqueça dos pobres, né, etc. Então ali ele fez questão também de mencionar isso e foi, né? Então eu acho que uma nova chama assim se acendeu no universo, eu diria assim, franciscano, né? Não tenho dúvida. Essa é a É, experiência de vocês, você pegou um pouco do legado do papado, né? pegamos, Claro. assim. E principalmente quando a gente ingressou lá no aspirantado em Ituporanga e no postulantado também, né? Mas eu acho que, assim, para mim mais forte foi a experiência com o jubileu e principalmente a ecologia integral, né, no ano passado. Porque às vezes a gente tem aquela concepção de que, Campanha? por exemplo, Bem legal. isso, a própria campanha da fraternidade, né, ela vem para agregar e trazer esse modo de pensar também e intensivo de agir, mas às vezes a gente fica meio que na superficialidade, isso pode cair, né? Porque como é no período da quaresma, passa a quaresma, voltamos à vida ordinária, né? Uhum. E isso não pode acontecer, então deve ficar um legado, né? Deve ficar alguma marca. E para mim, no ano passado, a ecologia integral foi onde eu consegui me aprofundar nisso, né? Foi onde me atraiu também a esse Francisco, amigo das criaturas, nesse novo ponto de vista que o Frei Emerson ele tinha comentado no começo. Porque antes era aquele Francisco, amigo das criaturas, Francisco tudo muito bom, e aquele e esse Francisco, ele não era somente isso, ele não era só aquele que louvava a água e falava assim: "Cuidemos da água não para que o ser humano fique sem água no mundo, mas porque a água é o reflexo da pureza e da castidade de Deus", né. Então era isso, ele conseguia enxergar nas criaturas, na própria criação, esse dedo de Deus e trazê-los como irmãos e irmãs. Então, a partir desse mergulho, desse aprofundamento também, tanto na ecologia integral, quanto da Laudato Si, quanto no Cântico das Criaturas do ano passado, foi algo que o Papa Francisco ele propôs e que eu soube acolher muito bem, sabe? E eu acho que uma opinião assim, como o próprio São Francisco, ele tinha o seu grande confidente, amigo Frei Leão, esse Papa novo escolheu o nome, talvez, espero eu, de Papa Leão, em homenagem até dessa proximidade, né? Quase que em sequência, assim, Frei Leão e Frei Francisco e Papa Leão. Deus queira. Sim, eu acho muito interessante que o Papa Francisco, ele assumiu de fato, né, praticamente o carisma franciscano, né? Então, no nome, o modo de se vestir, aquela simplicidade, então, os sapatos velhos e tudo mais, a questão dos seus documentos, né? Então, Laudato Si, sobre a questão da criação, Fratelitude, sobre a fraternidade, enfim, eu acho que ele assumiu de fato toda essa espiritualidade franciscana, de fato, né? Ele foi bem além. E demais coisas, né? Então, o tempo da criação, agora foi, o movimento Laudato Si. Eu acho que ele ajudou bastante, assim, a divulgar o carisma franciscano na prática, né? Como eu disse, né? Não só o protetor dos animais, mas aquilo tudo, né? O que era São Francisco, né? Significava tudo isso. É isso aí. Agora, gente, a gente vai fazer um bate-bola, né? Algumas perguntinhas, mas antes Uhum. eu quero agradecer aos nossos patrocinadores que ajudam a gente a ter o nosso programa aqui, a poder manter o programa. A, a fábrica de canecas aqui, a Santa Caneca, que nos ajuda. Doou pra gente, fez todas as canecas personalizadas, a Zanato, artigos religiosos, a Passion, moda religiosa também, que produz moda católica. Todas as empresas são católicas, né? Artesanato de qualidade. A Zanato faz materiais belíssimos. Então você que está curioso, quer conhecer um pouquinho mais, depois a gente deixa na descrição do vídeo o link lá das lojas, das empresas, para vocês conhecerem um pouquinho mais. Gente, obrigado pela parceria. Agora,
fazer um bate-bola. Assim. Eu faço uma perguntinha e vocês vejam aí quem que quer responder. Quem se habilita? Eu posso apontar aqui pra responder. Ah, é? Eu tenho. É. Ou a gente faz uma para cada um. Fazer um Então. giro, pode ser. Então vamos lá. Feijoada. Uma virtude de São Francisco. Dentre muitas, né? A humildade. O Frei Mateus. Uma oração franciscana. Altíssimo e glorioso Deus. E tem um canto muito bonito, na verdade, dele, né? Mas eu acho que essa Altíssimo e glorioso Deus ilumina as trevas do meu coração. Dai-me fé reta, esperança certa e perfeita caridade, para que eu cumpra a tua santa vontade. Olha essa. Me fecha. Agora pro Frei Emerson. Um livro para conhecer São Francisco. Eu gosto bastante do Francisco, Irmão Sempre Alegre. É um livro de um frade aqui brasileiro, do Rio Grande do Sul. É um livro muito bom para conhecer São Francisco. Um livro curtinho, então quem quiser conhecer São Francisco, acho que é um ótimo ponto de partida. Fica a dica aí, pessoal. Frei João. Um santo franciscano que todos deveriam conhecer. Só não vale falar São Francisco. Pode falar Santo Antônio? Santo Antônio pode. Santo Antônio. Santo Antônio. E, Frei Mateus, um lugar franciscano para visitar. Não vai me dizer a paróquia de Rodeio, né? Não, eu gostaria de Poderia falar ser Itália, também. né? Assis, mas às vezes não são todas as pessoas que têm a oportunidade. Mas eu acho que pelo menos aqui no Brasil, o seminário de Guaratinguetá, perto de Aparecida do Norte. Eu já soube que tem muitas pessoas que fazem romarias pra lá, né? Eu acho que é um lugar assim muito bom, né? Vale a pena. Vale. Foi apostolantado, principalmente. Porque lá é o apostolantado seminário. Mas nossa, lá é. Eu cogitaria em dizer o seminário, o antigo seminário de Agudos, né? Mas eu acho que pelo fato de não ser mais um seminário, talvez seja um pouco mais fechado, assim, pra questão de romaria. Mas no postulantado lá é aberto e, nossa, lá é maravilhoso. Frei Emerson, uma palavra que define o jubileu franciscano. Jubileu franciscano, acho que fraternidade. Francisco como esse irmão, né, de toda criatura. Muito boa. Agora a última, para fechar com o Frei Miguel. Ó, já ia dizer São Miguel, ó. Ainda não. Então, pro povo que tá assistindo em casa, vai assistir esse episódio, né, em casa, tranquilo, para refletir bem sobre o que a gente conversou hoje, o que o senhor poderia, uma mensagem para quem tá assistindo? Pode falar para aquela câmera. Muito, além de deixar uma mensagem, eu gostaria então de deixar a oração, né, ou uma oração que é própria, né, a oração do jubileu. Então, oração a São Francisco para o ano jubilar franciscano. São Francisco, nosso irmão, tu que há 800 anos ias ao encontro da irmã morte como um homem pacificado, intercede por nós junto ao Senhor. Tu, no crucifixo de São Damião, reconheceste a verdadeira paz. Ensina-nos a buscar nele a fonte de toda reconciliação que derruba todos os muros. Tu que desarmado atravessaste as linhas de guerra e de incompreensão, concede-nos a coragem de construir pontes onde o mundo ergue fronteiras. Neste tempo afligido por conflitos e divisões, intercede para que nos tornemos operadores de paz. Testemunhas desarmadas e desarmantes da paz que vem de Cristo. Amém. Paz e bem. Aí, muito bonita a oração. Aproveitando, Frei, já que a gente está encerrando o nosso episódio de hoje, a gente gostaria de pedir uma bênção especial já nesse ano franciscano. Então, se o senhor puder. Tão conhecida a bênção de São Francisco, né? A bênção dos números. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor vos mostre a sua face e se compadeça de vós. O Senhor volva para vós o seu olhar e lhes dê a paz e o bem. E abençoe-vos o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. E a gente agradece muito, né, Justo? Agradece também toda a equipe. E por essa oportunidade, né, que nos foi
foi muito oportuna, eu acredito, e valeu muito a pena, né, para nós também. Acho que nós conseguimos partilhar um pouco do próprio nosso, né, assim, do nosso carisma, né, das coisas que nós de fato acreditamos, né, enquanto frades franciscanos. E então a gente agradece muito pela oportunidade e que você continue aí firme e forte, então, e que esse programa, né, então tenha muito sucesso, muito êxito aí com as bênçãos, né, de Deus pela intercessão de São Francisco. Amém. Eu que agradeço a presença de vocês. Foi uma conversa muito bacana, gostei demais. A gente é sempre bom ouvir sobre a nossa igreja, né? Que sim. E de ver aqui também, ao mesmo tempo, dois universos, né? O Frei João, que já tem mais tempo de carreira, né? Quase bispo, de novo, fica a dica aí, viu, papá? E dois jovens que estão chegando agora na ordem, né? Então ver que a caminhada continua, né? Isso é muito bonito de ver, né? Eu, mais uma vez, faço meus agradecimentos aqui pela presença de vocês. Quero agradecer também vocês que estão nos assistindo. Comentem, compartilhem esse vídeo com todo mundo que puderem, no grupo da família, do WhatsApp, da paróquia. Esse programa fica disponível no YouTube, no Spotify, para quem quiser assistir depois ou só ouvir, no TikTok também e nas nossas redes sociais. Mais uma vez, quero agradecer a presença de vocês, agradecer a audiência desse programa e a toda a equipe que ficou nos bastidores aqui, que não aparece, né? O William, a Júlia, a Geisa, o João, que puderam auxiliar a gente na produção de hoje. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo programa. Amém. E você também, Reze e Resenha pode chegar. Tem palavra viva pra te inspirar. Se é fé com verdade e alegria, Reze e Resenha todo dia. Reze e Resenha, Fé que vira conversa.